Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra forense e psicoterapeuta com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Esta é uma mini aula como parte da divulgação do nosso curso de pós-graduação, Dependência Química, Prevenção, Intervenção e Tratamento Multiprofissional. Agora vamos então expor sobre como tratar a dependência de cocaína em equipe. Nós compreendemos que a melhor maneira de prevenir, como também atuar clinicamente e também reabilitar em dependência química de maneira geral, e especialmente em cocaína, para o tratamento da dependência de cocaína, é através da avaliação, atuação e recuperação com profissionais de mais de uma área do conhecimento, devido à grande complexidade. Até porque cocaína tem também na forma injetável, e tendo na forma injetável nós podemos supor outras consequências e maiores gravidades, como por exemplo a contaminação de doenças infecto-contagiosas e mais danos para o organismo. Então, a dependência de cocaína. Usar cocaína eventualmente não corresponde à dependência química. A dependência química de cocaína, como também de outras substâncias, requer tecnicamente um conjunto de critérios diagnósticos, em que os mais clássicos são a abstinência, ou seja, quando o indivíduo que está fazendo o uso de uma substância, no caso de cocaína, aspirando ou injetando, precisa, quando ele reduz a quantidade usada ou interrompe, ele tem sintomas importantes da falta dessa substância. Desde sintomas físicos, como por exemplo, dor de cabeça, que é a cefaleia, dor no corpo, vômitos, algumas vezes até convulsão, e também efeitos psíquicos de abstinência, como por exemplo, insônia, irritabilidade, aumento da intolerância. Além da abstinência, tem também o sintoma de intolerância, ou seja, a necessidade por parte do indivíduo de usar doses cada vez maiores para a obtenção da mesma sensação prazerosa. E outros sintomas também, como critério diagnóstico, por exemplo, aumento do tempo usado para buscar, usar e recuperar-se desse uso dessa substância específica, aqui no caso a cocaína. Como também prejuízos que o indivíduo até reconhece. Ele reconhece que já teve problema com a família, já perdeu o trabalho, já não é mais respeitado pelos filhos, mas ainda assim, percebendo as perdas, ele continua o uso. E mais, um outro critério muito importante, que o indivíduo até faz tentativas, até ter um nível de esforço para ficar sem a substância, mas acaba não conseguindo honrar, garantir aquilo que havia tratado. O exemplo clássico do paciente que usa cocaína e que está em tratamento e com a dependência muito grave, ele fala para o familiar que vai sair durante 1 ou 2 horas com os amigos e volta logo depois. E acaba voltando muito tempo depois intoxicado. Ou seja, este é um outro critério diagnóstico. Nós temos, assim como outras doenças, quando falamos de câncer, quando falamos de diabetes, quando falamos também de doenças mentais como depressão, esquizofrenia, sempre nós podemos classificar um adoecimento nas formas leve, moderada e grave. Então a dependência de cocaína também pode ser classificada como leve, moderada e grave. Inicialmente vamos então discutir como que esse tratamento multiprofissional nas formas leve e moderada, ou seja, quando o indivíduo já teve um conjunto de perdas, um conjunto de prejuízos, mas que esses ainda não são tão graves a ponto de exigir uma internação. Até porque na nossa equipe de professores, nós consideramos muito a Lei 10.216, que é uma lei deixando muito claro que a internação em saúde, doença mental e, logicamente, dependência química deve ser indicada quando há uma gravidade que todas as possibilidades extra-hospitalares de tratamento foram usadas sem sucesso. Então, nas formas leve e moderada, não precisa de internação. E principalmente os leigos questionam muito se é possível tratar dependência de cocaína apenas no sistema ambulatorial. Sim, é totalmente possível quando se tem uma equipe multiprofissional bem formada. E é isso que nós objetivamos com a nossa pós-graduação, fazer uma transferência de conhecimentos sólidos, atualizados, aplicáveis, que os nossos alunos já possam
usá-los imediatamente em uma melhor assistência, em uma melhor ação de prevenção e também de reabilitação. Então, os médicos apresentam um papel importantíssimo. Por exemplo, cocaína, diferente do que muitos acham que só faria mal para as vias nasais, faz mal para o corpo inteiro. E sendo cocaína tendo a possibilidade de uso na forma injetável, então aumenta o risco de doenças infecto-contagiosas por contaminação das agulhas. Então o médico é fundamental para a solicitação e avaliação de exames laboratoriais, logicamente depois de uma avaliação presencial, clínica e psiquiátrica. Da mesma forma também que o médico, de preferência psiquiatra, vai fazer uma avaliação de possíveis comorbidades psiquiátricas. Ou seja, dependente de cocaína pode ter ao mesmo tempo sintomas correspondentes à euforia ou irritabilidade do transtorno bipolar. O uso de cocaína também desencadeia sintomas psicóticos, de delírios, alucinações, discurso organizado, comportamento desorganizado, alterações da capacidade de interpretação da realidade. Então, cabe ao médico psiquiatra avaliar os estados clínico-biológico, por exemplo, uma doença frequente em pacientes que usam cocaína, especialmente os que moram na rua por muito tempo, é o risco de tuberculose, que também deve ser avaliada. Então, o médico vai solicitar exames, depois da avaliação clínica e psiquiátrica, diagnosticar comorbidades e uma parte do tratamento é medicamentosa. De fato, infelizmente, ainda não temos tratamento medicamentoso exclusivo e específico para a dependência de cocaína. Mas apesar de não termos ainda um medicamento específico, mas nós vamos usar medicamentos para tratar insônia, irritabilidade, agitação, os sintomas de abstinência, ou seja, da falta de substância, os sintomas que levam aos sintomas psicóticos, depressivos, de irritabilidade. Desta maneira, o tratamento medicamentoso, ele é não específico, mas para as consequências do uso da cocaína, desde comorbidades até sintomas isolados. Os nossos colegas psicólogos são importantíssimos, tanto para as intervenções individuais, como também para as intervenções grupais. As intervenções grupais, elas têm uma característica muito vantajosa, especialmente na rede pública, porque fica mais acessível, ou seja, fica com menor custo por parte do sistema público de saúde, em que é possível e, de fato, é efetivo, tratando de maneira com técnicas adequadas, o tratamento em grupo, até para que haja o compartilhamento de sofrimentos e, especialmente, o compartilhamento de habilidades para prevenção de recaída, por exemplo. Na nossa pós-graduação, nós valorizamos muito os atendimentos grupais. Vamos ter aulas maravilhosas com professores muito experientes nesta temática. E, logicamente, que para algumas condições específicas, como risco de suicídio, risco de agressão grave, nós indicamos os tratamentos psicoterapêuticos individuais. A modalidade psicoterapêutica que nós recomendamos, não por uma opção pessoal nossa, mas fundamentada na literatura científica, é a terapia cognitiva comportamental. Lógico, não somos tão inocentes e reafirmamos, o vínculo do terapeuta com o paciente, algumas vezes, é mais importante do que a própria modalidade psicoterapêutica. Não considerando isto, a abordagem mais estudada, mais pesquisada e mais aplicada cientificamente, e especialmente na população brasileira, é da metodologia da terapia cognitiva comportamental. E em vários serviços de saúde, e essa é uma recomendação nossa, quem faz o término da avaliação para uma alta ou encaminhamento para outro serviço de saúde menos complexo do dependente de cocaína é o psicólogo, especialmente nós recomendamos bastante role play, em que o paciente faz alguns ensaios com o profissional que
como ele vai agir, como esse paciente vai reagir, como esse paciente vai se comportar diante de situações de risco para a volta do uso da substância. Os nossos colegas assistentes sociais, também fundamentais nesse tratamento multiprofissional, especialmente por terem uma expertise que outros profissionais de saúde não são formados para tal e geralmente não conseguem fazer com tanta eficiência, que é do restabelecimento de vínculos familiares, do restabelecimento dos contatos profissionais, as questões de orientação sobre direito a questões previdenciárias, a outras questões da saúde, como, por exemplo, o agendamento em sistemas de saúde que não da saúde mental especificamente. Os enfermeiros devem fazer um acompanhamento diário e muitos enfermeiros exercem a função de gerente de caso, ou seja, em nome da equipe, vai fazer a organização de reagendamentos, retirada da medicação, reforço dos processos terapêuticos dos outros profissionais, intervenções, por exemplo, em relação a curativos, vacinação, procura pelos resultados de exames e também psicoeducação. Incentivamos bastante os nossos enfermeiros a praticarem, a realizarem psicoeducação dos pacientes dependentes de cocaína. Nesta forma leve e moderada também, ou seja, não é o fato da dependência de cocaína ser classificada em gravidade leve ou moderada que dispensa a atuação de muitos profissionais. Muito pelo contrário, até a atuação de muitos profissionais é um fator preventivo, tanto desse paciente recair, como também um fator preventivo desse paciente poder, por uma infelicidade, migrar para o tipo de adoecimento na forma grave. Os terapeutas ocupacionais, mesmo com muitas atribuições, funções reconhecidas, nós falamos especialmente da capacidade de reabilitação, do potencial de reabilitação que tem os pacientes dependentes de cocaína e do papel fundamental dos colegas terapeutas ocupacionais para o restabelecimento de funções, adaptações em relação às capacidades que estão remanescentes. E assim, na nossa experiência, isso faz uma diferença muito grande, tanto do restabelecimento de capacidades, tanto físicas como comportamentais, especialmente funcionais e também do relacionamento. O educador físico, nos últimos anos, muitos trabalhos vêm sendo publicados de pesquisas que avaliam a pertinência, a inclusão e especialmente a eficácia do educador físico no tratamento da dependência química. E cada vez mais os resultados apontam como sendo efetivo, inclusive em pesquisas aonde a atividade física, obviamente ministrada por um educador físico de preferência especializado. Então, na nossa pós-graduação, nós temos então o interesse e são muito bem-vindos os educadores físicos nesta formação. Então, a educação física, nos últimos 10 anos, tem enrobusteceu, ou seja, muitos trabalhos científicos demonstrando a eficácia desta atuação profissional por motivos diversos, além do recondicionamento físico, da volta, da amplitude dos movimentos, do fortalecimento muscular, também desta questão específica de prevenção de recaída e tratamento da dependência em si. Os nossos colegas nutricionistas têm um papel fundamental, até porque cocaína é uma substância com característica anorexígena, ou seja, que reduz o apetite, diminui a quantidade de alimentação do indivíduo que tem essa dependência. O nutricionista, então, tem um papel fundamental de restabelecer quadros de desnutrição, muito frequente, e especialmente da reeducação alimentar. Não só a reeducação alimentar restrita à orientação de tipos alimentares e proporções dos alimentos, mas também a reeducação alimentar em relação a horário, a distribuição das alimentações ao longo do dia. E
Apesar de alguns leigos, infelizmente, tem alguns profissionais acharem que todo paciente com dependência de cocaína automaticamente é grave. Não é. Ou seja, nós temos dependência de cocaína na forma grave e, nestes casos, especialmente, vai ter necessidade de internação, tanto pelas consequências diretas da droga, como sintomas de abstinência grave, fissura muito grave, risco de suicídio, expressão de sintomas psicóticos, delírios e alucinações que colocam o próprio indivíduo em risco de autoferir-se ou de ferir terceiros ou destruir patrimônio. Então, nós temos uma porcentagem de pacientes dependentes de cocaína na modalidade, na classificação grave. E esses merecem um tratamento na forma de internação, que pode ser numa clínica especializada e, em casos mais extremos, em hospital. E aqui entram muito aqueles dependentes de cocaína com comorbidade. Tanto a comorbidade, por exemplo, cocaína mais outra substância psicoativa, cocaína mais álcool, como também comorbidade entre cocaína e transtorno bipolar, cocaína e transtorno explosivo intermitente, cocaína e depressão grave. Porque apesar de cocaína ser estimulante, alguns pacientes têm como consequência sintomas depressivos. E a necessidade de internação, sim, ela é controversa. Nós nos pautamos, ensinamos aos nossos alunos que nós temos o critério clínico, com todas essas características anteriormente explicadas, e o critério legal. Está na Lei 10.216. As internações ficam indicadas para os casos onde os tratamentos ambulatoriais falharam, não foram eficientes. Ou seja, apesar de ter sido tratado no CAPS-1, no CAPS-AD, apesar de ter feito internações curtas, não conseguiu manter-se em abstinência. E aqui, se na forma de dependência de cocaína, leve e moderada, já recomendávamos o tratamento com o médico e com a equipe, aqui isso fica enfatizado, recomendado, necessário. Por isso que nas nossas turmas nós temos alunos de diferentes formações, porque trata-se de uma área do conhecimento onde a atuação multiprofissional é mais do que necessária pela complexidade. Então o médico, obviamente, vai fazer avaliação clínica, psiquiátrica, diagnóstico de doenças físicas que variam desde pediculose, que é o piolho, até tuberculose, câncer de pele, desnutrição, até outras comorbidades psiquiátricas, como falamos de depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia. Enfim, cabe ao médico fazer essa avaliação e esta prescrição. Pacientes internados geralmente apresentam de forma mais intensa e expressiva sintomas de abstinência e tolerância, que repercutem com risco de autoagressão, heteroagressão, tentativa de suicídio, tentativa de evasão, ou seja, fuga desse estabelecimento de saúde. Ao psicólogo, intervenção individual e especialmente o processo de terapia familiar. Muito comum, então, familiares de pacientes com dependência de cocaína desenvolverem também o adoecimento mental, tanto de depressão reativa a essas situações, especialmente sintomas ansiosos pelo desgaste que acontece em uma família de paciente com dependência de cocaína. Então, cabe ao psicólogo essas intervenções. Nos casos mais graves, geralmente o psicólogo vai demorar 1 ou 2 semanas para ter viabilidade de começar a atender esse paciente adequadamente, porque inicialmente, nos primeiros dias de internação, o interesse maior é por dormir, alimentar-se e descansar. Sendo possível, óbvio que está recomendado esse tratamento e cabe aos colegas psicólogos também abordarem e incluir grupos de ajuda mútua, tanto para o próprio paciente, no caso aqui para a cocaína, narcóticos anônimos, como também os grupos de ajuda mútua para a família, podendo ser, por exemplo, o amor exigente. E os assistentes sociais, reafirmando esse papel de restabelecimento de vínculos familiares, de trabalho, garantia de direitos, ao enfermeiro, desde o gerenciamento do caso até a atividade de psicoeducação
para o próprio paciente, para seus familiares, em grupos dessa temática. E como é a necessidade de internação, infelizmente, algumas vezes vamos ter necessidade até de conter esses pacientes, tanto do ponto de vista medicamentoso, após uma prescrição médica, como também do ponto de vista mecânico, físico, que deve ser feito por uma equipe de enfermagem especializada, treinada. E, nossa, como temos aulas bem bacanas, muito completas, sobre abordagem verbal para prevenir contenção, tanto química como física. Então, temos aulas excelentes de abordagem verbal dos pacientes e que conseguimos prevenir muitas das contenções e também aulas sobre as técnicas de contenção segura, segurança, tanto para a própria equipe, como também, óbvio, para o paciente. E os terapeutas ocupacionais têm esse papel grande de reabilitação comportamental, cognitiva, funcional, laborativa, até porque a terapia ocupacional vem evoluindo, avançando, além de práticas, digamos, mais manuais, outras também psicodinâmicas que complementam o seu trabalho com o avanço científico que essa profissão vem tendo ano após ano, baseadas em pesquisas científicas que demonstram essa habilidade psicodinâmica e também manual, operacional, por parte dos nossos colegas terapeutas ocupacionais. E ao educador físico, então, amplos recursos, como falado anteriormente, até pesquisas mostrando o educador físico atuando de maneira independente em dependência química. Nós compreendemos que ele deve atuar em equipe. E o nutricionista, desde a avaliação nutricional, de uma terapia nutricional comportamental, variando desde o processo de busca de eutrofia, ou seja, migrando de anemia, desnutrição para a eutrofia, para o peso normal, saudável, como também o processo de educação alimentar em termos de horário, ou seja, a reorganização comportamental, incluindo a alimentar, o sono, dos relacionamentos, somam-se ao uso dos medicamentos, já que não temos, infelizmente, tratamentos medicamentosos específicos anti-cocaína. Assim, algumas pesquisas, mas que ainda não temos os resultados conclusivos para aplicação clínica. Medicamentos para dependência de cocaína apenas ainda em nível de pesquisa. Então, esta é uma mini aula falando de cocaína, primeiro multiprofissional, porque na nossa formação, nós, através de fundamentação científica, compreendemos e concluímos que os tratamentos mais eficazes para esta dependência de cocaína é aquele multiprofissional. A nossa pós-graduação, então, sendo multiprofissional, ela permite um amplo networking dos profissionais, ou seja, nós temos várias e várias histórias de profissionais que estavam sem trabalho e que na pós-graduação conheceram colegas, dali tiveram recomendação para o primeiro trabalho, outros para mudança de emprego, enfim, indicação de processos seletivos. Muito legal esse network, já teve até casamento entre profissionais que estavam fazendo a pós-graduação. E esta pós-graduação em dependência química ela é mista, uma parte presencial, uma parte à distância. Isso é muito vantajoso, ou seja, você não precisa deslocar tanto para poder realizar essa pós-graduação, sendo que a parte dela você pode fazer o conforto da sua casa com aulas maravilhosas. E temos um sistema de tira-dúvidas digital com professores altamente capacitados e com habilidade em ensino à distância. Um grande temor dos alunos quando vão fazer uma pós à distância é não serem assistidos. Na nossa, tenho garantia que serão completamente assistidos com pertinência. E os nossos professores são altamente qualificados. São especialistas, mestres e doutores que, além de ter o domínio intelectual dos conhecimentos científicos mais atualizados, também atuam no campo de trabalho. Todos os nossos docentes, além das atividades de
pedagógicas, pesquisa científica, também atuam. São psicólogos que atuam no CAPS, enfermeiros que trabalham em comunidades terapêuticas, médicos que estão nas suas clínicas particulares, terapeutas ocupacionais de ambulatórios universitários de reabilitação, educadores físicos, nutricionistas, enfim, todos assistentes sociais, todos os professores trazem uma bagagem muito grande de conhecimentos práticos e já transferem os conhecimentos do que funciona mais, do que funciona menos. Por isso que através da discussão de casos em sala de aula, os nossos alunos ao final de cada encontro já passam a dominar imediatamente conhecimentos que vão aplicar já na semana, no dia seguinte e obterem melhores resultados nas suas intervenções de prevenção, tratamento e reabilitação. Os valores das mensalidades correspondem a investimento justo. E mais, tem vantagem. Se você é ex-aluno da Unip, se você é funcionário de empresas conveniadas, já tem imediatamente uma política de descontos. Não se enquadrando nessas duas oportunidades, há uma oportunidade de financiamento própria da Unip. Ou seja, você não vai ter que recorrer a bancos, a financeiras, você pode ter um financiamento direto da Unip, cursos com duração de 12 meses, com pagamento em até 18 parcelas, curso com duração de 18 meses, com pagamento em até 24 parcelas. E nós realizamos uma pós-graduação que, além de transferência de conhecimentos, temos vários outros benefícios que fazem com que os nossos alunos possam, de fato, através da pós-graduação, serem mais reconhecidos, obterem mais satisfação da sua atuação profissional e, a partir da pós-graduação, vários caminhos e oportunidades vão aparecendo, como convites para entrevistas em rádio, televisão, participação como palestrante em eventos, seminários, congressos, enfim, a pós-graduação, ela amplia muito as oportunidades, desde obter melhor remuneração, mudança de trabalho, passar a ter liderança e chefia de equipes, enfim, o profissional com pós-graduação ele passa a ser um formador de opinião devido ao upgrade, ao trampolim que isso significa na sua carreira. E muito legal, vários dos nossos alunos, ainda durante a pós-graduação, já começam a ter o domínio de conhecimentos que facilitam suas participações em concursos públicos, processos seletivos, entrevistas de emprego e nós incentivamos os nossos alunos a serem altamente competitivos, ou seja, poderem passar nas melhores avaliações. Está aqui então um link, tem aqui um link que você acessa direto à página da Unip e também está aqui abaixo do seu vídeo que você vai ter acesso a várias informações pedagógicas, administrativas, documentais. Nós da equipe Vida Mental também queremos facilitar o seu acesso à pós-graduação. Por isso disponibilizo o meu e-mail direto. Por favor, me escreva no lobo@vidamental.com.br. E ainda vai ter uma surpresa. Vou mandar o link de uma aula exclusiva, que não está aberta para o público geral, para você, já antes do curso, começar estudando, aprendendo e especialmente aplicando os seus conhecimentos com mais eficácia. Podem também ligar diretamente para meu celular, 11 99622 8835. Também faça contato com a nossa equipe pelo cursos@vidamental.com.br e por telefone, ligação, caixa postal, mensagem de voz, mensagem de texto, escreva pelo WhatsApp no 11 99 9000 4880. Quer falar diretamente com a Unip? Ótimo! Você vai ter acesso a um conjunto, a um grupo de atendentes muito competentes, com todas as informações na ponta da língua para esclarecer todas as suas dúvidas. Você de todo o Brasil, então, liga no 0800 010 9000 e você que está na Grande São Paulo, liga no fixo 11 2166 1066. Então, nós estamos aqui disponíveis para facilitar de todas as maneiras você realizar uma pós-graduação em dependência química, aumentar seu network, ser mais conhecido, obter melhor remuneração,
estar em um grau de satisfação profissional muito grande e a dependência química é uma área do conhecimento extremamente desafiadora e com um amplo mercado de trabalho em CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, que drogas, comunidades terapêuticas, clínicas particulares. Inclusive, se você é empreendedor, esse curso facilita muito você ter uma comunidade terapêutica própria, uma clínica, um ambulatório especializado e assim por diante. Então, bem-vindos à nossa pós-graduação. Nos encontramos nas aulas online e vamos te dar um forte abraço lá no nosso encontro presencial. Vamos fazer então essa pós-graduação já e nós vamos levá-lo para um nível muito mais além.